Olá, bem-vindos ao nosso IBN TV, o nosso programa aqui da Igreja Batista Nacional de Alta Floresta, onde nós estamos conhecendo um pouquinho mais dos ministérios que nós temos aqui. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, estou muito feliz de ela ter aceitado o nosso convite, porque nós vamos também falar de um ministério que eu considero muito especial dentro da nossa comunidade de fé. A nossa convidada de hoje é a pastora Dagmar. Bem-vinda, pastora. Estou muito feliz da senhora estar aqui hoje conosco. Obrigada, Kátia. Quero agradecer o convite, né? Me sentir lisonjeada de estar aqui e também desejar, né, que vocês assim tenham muito sucesso com o IBN TV. Tenho certeza que a boa mão do Senhor está sobre esse ministério, porque não deixa de ser um ministério. É verdade. Obrigada, pastora. A gente recebe, em nome de Jesus. E nós vamos falar hoje de um ministério, como eu disse, que eu acho que é muito especial e importante, que é o Ministério da Terceira Idade, que é o Ministério Tâmaras. E eu quero que a senhora fale um pouquinho mais. Por que Tâmaras? Por que Tâmaras, né? Tâmaras, ela tem a ver com o contexto que a tamareira tem, tanto evangelístico como geográfico, envolvendo o povo de Deus. A tamareira natural, ela demora 80 anos para dar o fruto, né? Claro que hoje já há modificações genéticas. Mas ele traz para o ministério da meia-idade, como hoje é chamado, né, algo que não importa a nossa idade, nós podemos sempre dar frutos. Uau. E muitas vezes, mesmo que a gente plante e ainda não possa colher os frutos, né? O fato da gente ter plantado, outra pessoa vai comer, vai usufruir. Então, a tamareira, o Ministério Tâmaras, o nome Tâmaras, né? Ele foi escolhido por isso. E também, em hebraico, a palavra tâmara significa dedo de luz, remetendo ao dedo, né, de Deus quando escreveu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai a Moisés. Uau, pastora, que legal. E quando que vocês viram a necessidade de ter um ministério específico para essa faixa etária de idade? Em 2017, a irmã Esther, né, junto com a irmã Constância, elas conversavam sobre a necessidade de ter, né, um ministério da terceira idade até então. E aí a irmã Esther veio e disse para mim: pastora, leva para o pastor Amarildo, né, a necessidade de um ministério para a terceira idade. E nós estávamos mais ou menos em outubro, novembro, reunindo sobre o planejamento, né, para 2017, na verdade, isso era o final de 2016. E aí na reunião eu falei com o pastor Amarildo, e o pastor Amarildo prontamente, né, disse: não, vamos sim. E na ocasião estava chegando um casal de idosos aqui na igreja, muito ativos, e ele falou: olha, vamos colocar a irmã Aparecida com o esposo como líderes. Ele falou: pastor, e a senhora dá um acompanhamento para eles. Que é aquela cobertura, aquela né? cobertura, né? Mas o que aconteceu? A irmã ficou doente, né? Ela ficou muito acamada, hospitalizada, e aí a gente começou, né, o ministério, porque não sabíamos quanto tempo que ela demoraria para se recuperar. E aí a gente começou já buscando o nome, buscando, né, a direção de Deus, e aí nasceu o projeto, né? E depois, em seguida, quando ela estava já na fase final da sua recuperação, que aconteceu em torno de 1 ano, o esposo dela fica doente, depois veio a falecer, e aí chegou no final de 2017, onde já tinha acontecido muitas coisas no Tâmaras, né? Aí o pastor falou: pastor, agora a senhora e o Renato continuam.
E aí estamos até hoje. Pastora, e como a senhora falou, né, como que foi o processo do início, eu acredito que também foi um grande desafio, porque não é um ministério que hoje tem implantado em muitas igrejas, apesar de já ter, né, não é todas as igrejas que têm esse ministério implantado. Então, tem o desafio também de começar do zero, pedir a direção do Espírito Santo para dar estratégia, criatividade, né, para desenvolver. Então, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nessa primeira fase do ministério? Então, não tínhamos um modelo, não tínhamos assim como conhecer o ministério em outra igreja naquele momento, porque de repente, vamos dizer assim, o forno estava aberto e tinha que colocar a massa, né, para crescer. Então, através de muita oração, né, que Deus foi colocando as características que teria que ser esse ministério, porque eu vejo realmente o ministério do coração do Senhor. Então ele foi dando todas as diretrizes, né? E o Ministério Tâmaras hoje, a gente pode dizer que ele é um protótipo do que ele vai ser. Porque a intenção, depois mostrando o projeto para o pastor Amarildo e a intenção, né, que o pastor Amarildo tem para este ministério é algo realmente grande, no sentido de abarcar toda a comunidade de Alta Floresta, né, e servir realmente de modelo para as outras igrejas, né, que queiram também atuar nesta área. Tudo nós pensamos de uma maneira que atraísse o idoso, mas não só o idoso, porque tem que ter uma atração da família, porque o idoso ele depende da família, né? Tinha que atrair esse idoso para que ele se envolvesse com o trabalho evangelístico, né? Que é a missão. Enquanto nós estivermos aqui, todos nós temos essa missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Então, o Ministério Tâmaras, né? O grande desafio dele é isso. Assistir o idoso junto com o trabalho do idoso na evangelização. E quando foi implantado, como que foi a receptividade desse público? Porque eu acredito que não é bem o idoso, né, pastora? Porque o ministério é a partir de 50 anos, mas está aberto para toda a comunidade. Exatamente. Bom, 50 anos por quê? Porque normalmente, né, quando nós chegamos nessa faixa etária, a gente está num contexto de vida já um pouco diferente. Normalmente os filhos já estão crescidos, casados, muitos já com os netos, não todos, né? Mas muitos já com os netos. Então o contexto, vamos dizer assim, que envolve a vida das pessoas acima de 50 anos, difere um pouco dos anos anteriores. Então, por isso que tem essa marca dos 50 anos, né? Mas nós também, assim, temos pessoas envolvidas no ministério até com menos idade, com em torno de 40, que se identificam. E nós precisamos dessas pessoas, porque o idoso com 80, né, com 70, com 90 anos, como a gente tem, ele precisa também de um suporte para poder cumprir a sua missão, né? Então, a cabecinha tá boa, né? Ele tem condições de evangelizar, de fazer, mas em algumas coisas ele precisa de um suporte. Então, os desafios do ministério sempre estão em torno desse apoio que é necessário. Né? Isso realmente a gente lida com isso normalmente. Mas, gente, eu acho muito interessante porque, assim, eu tive já a oportunidade de participar de alguns eventos do ministério. Eles são cheios de energia. É muito gostoso estar com vocês, pastor, em todos os eventos. E eu gostaria que a senhora falasse também para todo aquele que tem interesse de estar participando, prestigiando o ministério, quais são as atividades que hoje são desenvolvidas, que eu sei que são muitas. Né, e são muito legais, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessas atividades para que as pessoas possam estar vindo, sobre o culto que acontece também num horário diferenciado. Exatamente. O culto, ele acontece nas terças-feiras, né, às 15 horas da tarde. É um culto tanto presencial como também online. Mas, paralelo, né, porque toda semana
tem o culto, paralelo, nós também temos o trabalho da ginástica, que eu, como fisioterapeuta, eu trabalhava em São Paulo, também com idosos, com pessoas que tinham fibromialgia, ansiedade. Então, a gente trabalha com uma ginástica diferenciada, né? Que ela trabalha muito com a respiração diafragmática, com o alongamento, a percepção corporal, que isso vai diminuindo a ansiedade. Então, os exercícios são sempre direcionados a essas pessoas que têm problema de artrose, para incentivar a circulação, todas as necessidades realmente que um idoso precisa trabalhar. A gente trabalha muito com movimentos de tornozelo, perna, para ajudar a função cardíaca. Temos também o trabalho cognitivo e social, né, que são as tardes lúdicas, onde eles se reúnem para jogar, né? Tem um jogo de dominó. O ludo, na verdade, eu falei que nós temos que fazer um campeonato de ludo, porque eles amam, né, o ludo. Nós temos também a Dança Comigo, que através de músicas, né, gospel, eles se divertem, movimentam o corpo. E temos também um trabalho evangelístico, que é o Jesus, o Pão da Vida, que acho que vocês já até fizeram uma reportagem. É verdade, né? A gente, depois eu vou pedir para o Alan estar passando algumas imagens novamente desse Jesus, o Pão da Vida, que é um trabalho evangelístico lindo. Sim. Inclusive, eu já vou aqui me comprometer de a gente estar vindo mostrar também o trabalho de vocês na tarde lúdica e também da ginástica, porque eu acredito que vai ser muito interessante para vocês conhecerem mais esse trabalho. Eu já participei, gente, é maravilhoso. Então, nós também temos, né, a gente chama de departamento, né, Viaje Bem, Viaje Comigo, que nós fazemos passeios. O último passeio que nós fizemos, né, foi lá no Recanto dos Pássaros, que foi, assim, excepcional. Agora já temos até um almoço para ir lá. Fomos em outras cidades, já fomos até na Cachoeira do Mercúrio, né? E eles gostam muito. Então, envolve sempre atividades físicas, atividades sociais. Né? Tem a caminhada, o Bom Caminho, que nós fazemos agora lá no Aquarela, né? Por ser um local agradável. Então, assim, todas as atividades, elas vão sempre envolver, né, orientações para a saúde, palestras, né, sempre a parte social, cognitiva e espiritual do idoso também, né, física, psico, social e espiritual. São as 4 áreas que o Ministério atua. E uma vez por ano, né, nós temos a Semana de Campo, que todo ano a gente trabalha com um tema. Esse ano nós vamos trabalhar Eu Quero Te Dizer o Quanto Eu Te Amo. Uau! Que é algo que, assim, tanto faz falar a Deus o quanto nós o amamos, como também sentir, né, a voz do Senhor nos falando, na verdade, nos confirmando, porque o amor do Senhor já foi demonstrado na cruz do Calvário, né? Mas uma reafirmação do cuidado, do acolhimento do Senhor, do amor dele por nós também. E esse ano vai acontecer do dia 22 de setembro ao dia 1º de outubro, porque o dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Uau! E aí, dentro dessa semana de campo, vocês desenvolvem várias atividades, né, pastora? Inclusive, eu amo a Feira da Longevidade que vocês fazem, onde eles trazem, assim, bastante artigos, né, antigos, de pessoas que normalmente são voluntários que trazem, né, para vocês. E, gente, todo ano eu venho aqui prestigiar e todo ano tem uma novidade. Inclusive, deixa o convite, né, pastora, para quem quer participar. Então, esse ano, no dia 22, 23 e 24, será o retiro. No dia 26, será o culto especial ao Dia do Idoso. No dia 27 de setembro, nós vamos ter o Dia da Ação Saudável do Idoso, onde eles têm palestras e assistência médica durante o dia, né? E no dia 28, está programado a nossa Feira da Longevidade. Na verdade, nós estamos querendo estender essa feira, não para um dia como tem acontecido, mas que pelo menos
ficasse 3 dias, porque as escolas, elas têm interesse em trazer os alunos. Eu concordo. E uma tarde, né, porque normalmente ela começa às 13 e termina às 22, é pouco, né? Então, esse ano nós estamos vendo de estender para 3 dias. E no sábado, que é no dia 30, nós temos uma manifestação, um ato público, né, em prol ao idoso, chamando atenção pela causa do idoso, que desde 2017, com pandemia, sem pandemia, sempre nós trabalhamos, né, uma ação, né, em prol ao idoso. Todo ano a gente trabalha nisso. Pastora, eu gostaria agora de falar para a senhora falar com o público em casa e fazer seu convite para aquele que, né, que está em casa, que não conhecia o ministério, e entender que tem um lugar para você, né, pastora? Com certeza. Eu queria convidar você, né, que tem 50, 60, 70, 80, que tenha 100 anos, que você venha participar do Ministério Tâmaras. Aqui você vai encontrar vida nova. Até nós temos o slogan: quem planta tâmaras colhe vida nova. Mas eu quero também deixar um recadinho para você que tem um idoso na sua casa, na sua família. Muitas vezes o idoso ele quer vir, mas ele necessita de um apoio de alguém para trazê-lo, né? Que você possa ter um olhar um pouco mais de cuidado com esse idoso que convive com você e entender que ainda ele tem muita vida, mas às vezes a gente precisa apenas dar um auxílio, que você possa olhar para esse idoso, ver as suas necessidades, ouvi-lo e com certeza, trazendo ele ao Ministério dos Idosos, aqui o Ministério Tâmaras, ele vai revigorar a sua vida. Então, faço esse convite aos idosos e à família dos idosos também. Uau, pastora! Obrigada, pastora, por estar aqui conosco, que tudo que a senhora pôde trazer hoje aqui e estar alcançando você que está em casa, possa estar criando, como a pastora disse, né, vida nova. Entender que você tem um lugar, que você também, como ela disse, que tem um idoso em casa, entender que ele tem um lugar, né, que você possa incentivá-lo, que você possa estar acolhendo também, porque essa idade é uma idade que nós precisamos valorizar muito, porque foram eles que cuidaram da gente e agora é a nossa vez de retribuir isso, né, pastora? Sim, a Bíblia fala muito sobre a honra que nós devemos dar aos idosos. Na verdade, quando a gente honra o idoso, nós estamos reconhecendo que, por exemplo, para eu sentar aqui nesta cadeira, teve alguém que proporcionou isso, né? Que trabalhou, que lutou para que isso acontecesse. E quando nós olhamos para Deus, né? E nós olhamos para a sua criação, nós temos que entender que o amor de Deus, ele nos contemplou antes, quando ele preparou todas as coisas para que hoje nós estivéssemos aqui. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Eu que agradeço. E eu já quero estender o convite para uma próxima vez, que eu sei que a senhora tem muita coisa para a gente conversar aqui, para levar para o pessoal de casa. Muitos assuntos interessantes. Obrigada, tá, pastora. Eu que agradeço. Esse foi nosso programa de hoje. Antes de a gente encerrar, eu quero chamar o informativo com a Maísa para você saber um pouquinho mais do que tem acontecido aqui e o que vai acontecer nas próximas semanas na Igreja Batista Nacional. Isso mesmo, Kátia. E oi, pastora Dagmar. Chegamos no nosso momento Informes do programa IBN TV. E você que nos assiste, atenção! De segunda a sexta nós temos o culto da madrugada que acontece aqui de manhã na nossa igreja. Na segunda-feira à noite a programação é para as mulheres, um momento entre elas. E na terça-feira nós temos o culto da pastora Dagmar, o culto Tâmaras. Você não pode perder. Toda quarta-feira nós temos célula. Corra participar de uma. E na quinta-feira nós temos o culto com a campanha Vencendo os Gigantes. Na sexta-feira, o momento é para os adolescentes com o culto Wake. No sábado, o momento é para os jovens com o culto Conexão Life. E no domingo, nós temos o grande culto de celebração. Inclusive, neste domingo, Kátia, é culto de ceia. Você não pode deixar de participar. Nos 2 horários, às 9 da manhã e às 18. Até semana que vem!
Voltamos. Obrigada, Maísa. E para você que está em casa, que você possa estar participando de uma das nossas programações. E nós nos encontramos novamente na próxima semana com mais um convidado, conhecendo um pouquinho mais do que nós temos feito para poder estar expandindo o reino de Deus e alcançando as vidas que são necessárias para esse tempo. Fica com Deus. Até a próxima.